pode sentar no seu lugar. Levi estava aqui na intercessão, né? Glória a Deus. Queridos, nessa noite eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler o texto. Primeiro, o texto que nós vamos ler é o versículo que me foi passado como tema aqui da mensagem, Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, versículo 17. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Agora, vá para Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 42. É um texto muito conhecido, que fala a respeito da igreja primitiva. Diz assim, Atos 2, 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. E todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, essa palavra que nós acabamos de ler, ela vem nos inspirando a respeito daquilo que vamos conversar um pouquinho nessa noite, aniversário da igreja, tema: a igreja está viva, e é isso que nós precisamos acreditar, é nisso que nós precisamos crer, porque, queridos, a igreja do Senhor, precisamos entender que é um organismo vivo, e esse organismo vivo, ele precisa também estar saudável. Quem está vivo quer estar saudável. Não tem um organismo vivo que queira estar doente, né? Nós, como seres humanos, queremos, ao estarmos vivos, estarmos bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Portanto, a igreja também, da mesma forma, por ser este organismo que está vivo, ela precisa estar saudável. Ela não pode ter sinais de que está enferma, mas ela precisa buscar então a restauração, ela precisa buscar a cura, ela precisa buscar o renovo, para que seja este organismo vivo e saudável. Uma igreja com sinais de morte, ela não vai cumprir a sua função, ela não vai cumprir com o seu papel. Ou seja, a igreja com sinais de morte, ela não vai orar. A igreja com sinais de morte, ela não vai evangelizar. Uma igreja com sinais de morte, ela não vai contagiar as pessoas, mas ela vai contaminar as pessoas. Por isso, a igreja precisa ser saudável. Ela não pode ser uma igreja doente, porque a enfermidade contagia. Mas ao mesmo tempo, quando existe um ambiente saudável, isso também vai contagiar as pessoas. Por isso, queridos, a igreja viva,
ela não vai ficar na defensiva, mas ela vai partir para o ataque. Por isso o versículo de Mateus que nós lemos diz para nós: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Muitas vezes nós achamos que a igreja está sempre se defendendo, mas é o contrário. A igreja, ela está no ataque, ela está indo para cima, ela está conquistando seus territórios. Prova disso é quando a igreja começou. É quando a igreja, ela iniciou o seu trabalho lá depois da descida do Espírito Santo. Nada podia deter a igreja, nada podia segurar a igreja, nenhuma perseguição, nem a morte, nada, absolutamente nada conseguia segurar a expansão do reino de Deus, através dos apóstolos, através da palavra que era pregada, não só em Jerusalém, mas por causa da perseguição, ela começou a se expandir por todos os territórios, até chegar a nós. Então, queridos, quando nós falamos de uma igreja viva, nós estamos falando de uma igreja que vai para o ataque. Nós estamos falando de uma igreja que ela vai para cima do inferno, para resgatar vidas, para resgatar pessoas, para levar até a presença do Senhor. Enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há uma oportunidade de nós fazermos isso. Eu gosto muito quando eu falo de uma igreja que vai para cima, de uma igreja que parte para o ataque. Eu gosto muito de falar sobre a igreja primitiva. Por isso eu pedi que vocês abrissem no livro de Atos, e nós vamos falar um pouquinho sobre este trecho que nós lemos aqui nessa noite, e aprender com este pequeno trecho grandes e importantes lições para as nossas vidas. Porque quando eu falo de igreja, queridos, não estou falando de um espaço físico, mas eu estou falando de nós. Somos nós a igreja. Eu e você somos a igreja do Senhor, plantada neste lugar, e que tem a missão de levar a palavra do Senhor para todas as pessoas. Então, vamos tomar como parâmetro aqui a igreja primitiva, que era uma igreja saudável, que era uma igreja viva. Queridos, pensem aí numa igreja que agia. Pensem aí numa igreja poderosa em ações, em sinais e prodígios. Mas ao mesmo tempo, pensem numa igreja simples. Uma igreja que tinha poder, o poder do Espírito Santo, mas era uma igreja que na sua simplicidade, ela alcançava as pessoas, ela alcançava multidões. A palavra de Deus vai dizer para nós que eles estavam sempre juntos, no templo e nas casas. Eles tinham esse prazer de o tempo todo estarem juntos, não somente no templo ali, como é o costume de muitos de nós, né? Achamos que vida de igreja é só no templo. Não, queridos, aqui você passa 1h30, 2 horas da semana, isso quando você vem no culto, mas o restante do tempo você passa na sua casa, no seu trabalho, andando pela rua, e é nesses lugares que você precisa ser igreja. E quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós percebemos que eles eram igreja no templo, mas eles também eram igreja de casa em casa. Eles o tempo todo viviam esse sentido de igreja viva, de igreja saudável. Era uma igreja que não tinha muitos recursos. Você não percebe ali eles construindo templos suntuosos. Você não vê eles ali preocupados com recursos, com instituição, mas eles estavam sempre efetivos, atuantes e cheios de vida, porque o foco deles era anunciar as boas novas de salvação. E vou além, eram perseguidos. O tempo todo eles eram perseguidos, mas percebam, quando você começa a ler o livro de Atos, você vê que a perseguição para eles era motivo de alegria. Hoje, queridos, se nós
ouvimos alguém falar alguma coisa, nós já nos opomos, nós já não queremos ir à igreja, porque nós ficamos sentidos, e por aí vai. Mas queridos, nós precisamos entender que a perseguição para aquela igreja era um motivo de alegria, porque eles sabiam que estavam fazendo a coisa certa. Então toda vez que nós formos perseguidos por conta da palavra, por conta do evangelho, se alegre, porque é sinal que você está fazendo a coisa certa. Vamos ver aqui nesse texto algumas marcas de uma igreja viva, tendo por base aqui Atos 2, do versículo 42 ao 47. Quais são as marcas de uma igreja que está viva e saudável? Quais são as marcas de uma igreja que não está preocupada simplesmente com seus recursos, mas ela está preocupada em ganhar pessoas, em alcançar vidas? E quando eu olho para esse trecho aqui de Atos 2, eu fico cada vez mais impressionado sobre como a igreja era atuante, sobre como a igreja conseguia alcançar os seus objetivos, como era uma igreja poderosa, como era uma igreja que estava ali fazendo sinais, maravilhas em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Mas a primeira marca que eu identifico aqui de uma igreja viva é que uma igreja viva é uma igreja apostólica. Veja comigo o versículo 42. Diz que eles se dedicavam ao ensino de quem? Dos apóstolos. Eles estavam ali o tempo todo, os membros daquela igreja, comprometidos com o ensino dos apóstolos, e eles se submetiam a este tipo de ensino. Quando eu falo, queridos, de uma igreja apostólica, é uma igreja que ouve a voz dos apóstolos, é uma igreja que acolhe o ensinamento dos apóstolos, e muito mais do que ouvir e acolher, ela se submete ao ensinamento desses apóstolos. Hoje, nós somos herança destes ensinamentos. Tanto é que nas nossas igrejas, nós falamos o credo apostólico, porque os apóstolos, ao instituírem a igreja, eles deixaram os seus ensinamentos, a partir daquilo que Cristo ensinou, a partir daquilo que Cristo deixou. Então, uma igreja viva é uma igreja apostólica, porque eles se relacionavam com os apóstolos, eles sentavam aos pés dos apóstolos, e eles se submetiam à autoridade deles. E isso traz para nós um grande ensinamento, que a igreja do Senhor tem seus líderes. A igreja do Senhor tem aqueles que são constituídos para ensinar, para admoestar, para mostrar o caminho. E a igreja primitiva tinha esses homens. Imagina vocês, queridos, ter como pastor o Pedro, ter como pastor João, ter como pastor, como líder da igreja, eu falo pastor, mas o líder da igreja ali, o apóstolo Paulo. Eu estava vendo sobre Barnabé. Barnabé foi designado para a igreja de Antioquia, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Antioquia era a terceira maior cidade daquela época. Somente a avenida principal de Antioquia tinha 7 quilômetros. Era uma cidade famosa na época, uma cidade que era povoada por judeus, por gregos. E a igreja na cidade de Antioquia começou a crescer, começou a frutificar, e aquilo começou a chamar a atenção dos apóstolos, e eles falaram assim: vamos mandar Barnabé para lá, porque ele era um homem íntegro. E as pessoas se submetiam aos ensinamentos desses apóstolos, desses líderes que iam sendo designados para as igrejas, e as igrejas frutificavam, cresciam, avançavam, porque eles se submetiam aos ensinamentos e à autoridade dos apóstolos. Por isso, queridos, uma igreja que é uma igreja viva, ela se submete à sua liderança. Uma igreja que está viva, uma igreja que ouve a voz daqueles que estão muitas vezes ensinando, pagando preço para ensinar as verdades, pagando preço para ensinar a palavra de Deus, semanalmente, diariamente.
trazendo aos corações daqueles que estão precisando de uma palavra de consolo, de uma palavra de direcionamento. Uma igreja viva é uma igreja que sabe ouvir, que se submete à autoridade. E aqui a gente vê que aquela igreja primitiva se dedicava ao ensino dos apóstolos. E hoje um cuidado que nós temos como igreja metodista é termos a palavra de Deus, a Bíblia, como nossa única regra de fé e de prática. Então tudo que nós ensinamos no púlpito não é coisa nossa, não é algo humano, mas é algo de Deus, e nós precisamos nos submeter, porque são ensinamentos para a vida, são ensinamentos para nós vivermos como igreja viva, como igreja saudável. Mas uma segunda coisa que eu aprendo aqui, queridos, que uma igreja viva é uma igreja que se interessa por pessoas. Na sequência do texto, do versículo 42, diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos primeiro, mas em segundo lugar também, eles se dedicavam à comunhão. Eles se mantinham unidos, eles se relacionavam uns com os outros, eles amavam uns aos outros. E precisamos lembrar, queridos, que a igreja é constituída de pessoas. Então o nosso foco precisa ser pessoas, as pessoas precisam ser o nosso objetivo. Fica claro para nós aqui, se dedicavam à comunhão, eles se dedicavam a manter-se sempre juntos, manter-se sempre unidos. Por isso eu faço essa afirmação: uma igreja viva é uma igreja que se preocupa com as pessoas. Queridos, todas as vezes que entrar alguém aqui, essa pessoa precisa ser o seu foco de oração, seu foco de discipulado, seu foco de atenção. Todas as vezes que nós encontrarmos um pecador, ele é o primeiro lugar, ele precisa ser o nosso objetivo. E muitas vezes nós invertemos isso. Nós estamos muito mais preocupados com coisas que não vão levar pessoas a Jesus. Por isso, a igreja que está viva, ela se interessa pelas pessoas. E aí uma pergunta nos cabe aqui nessa noite: quanto dos nossos recursos, quanto do nosso tempo, quanto do nosso esforço tem sido investido em pessoas? Será que nós temos colocado vidas como nossa prioridade? Aqui o texto nos mostra que eles eram dedicados à comunhão, eram dedicados a manter esta unidade, eram dedicados a manter este convívio saudável entre eles. Se a igreja não consegue lidar com pessoas, queridos, ela terá dificuldade de alcançar aqueles que estão lá fora. Se ela não consegue lidar com as pessoas que estão dentro dela, ela vai ter dificuldade de alcançar aqueles que estão lá fora. E o que eu acho mais lindo aqui é que a comunhão daqueles irmãos, o fato deles manterem-se unidos, era atraente. As pessoas se juntavam a eles, porque quando nós temos uma igreja que está investindo em pessoas, isso se torna atrativo, e as pessoas estão precisando de cuidado, as pessoas estão precisando desta comunhão. O grande segredo de uma igreja viva, o grande segredo de uma igreja saudável, sabe o que é? Relacionamento. O grande segredo de uma igreja não é ter um belo templo. O grande segredo de uma igreja não é ficar em um lugar de evidência. O grande segredo da igreja é relacionamento. Por isso, nós precisamos primeiro começar a aprender a conviver bem dentro da nossa própria igreja. Nós precisamos aprender a ter comunhão entre os que já estão dentro, porque parece incrível, mas nós não temos comunhão às vezes dentro da própria igreja, não temos comunhão entre a liderança, não temos comunhão entre os membros. Isso precisa mudar, queridos,
Porque quando nós não temos a comunhão, nós não vamos conseguir atrair as pessoas de fora. Porque a igreja viva é uma igreja que se interessa por pessoas. Em terceiro lugar, uma igreja viva é uma igreja que adora, é uma igreja adoradora. Se você olhar na sequência do versículo, diz que eles se dedicavam primeiro ao ensino dos apóstolos, à doutrina, aos ensinamentos que os apóstolos passavam. Segundo, eles se dedicavam à comunhão, então eles investiam em pessoas. E terceiro, eles se dedicavam no partir do pão e nas orações. Eles estavam sempre adorando, eles estavam sempre orando, eles estavam sempre investindo na sua vida com Deus, na sua vida com o Senhor. Eles não somente se relacionavam com as pessoas, mas eles também procuravam ter uma vida de relacionamento com Deus, através de uma adoração sincera. Será, queridos, que como igreja, nós temos adorado a Deus em espírito e em verdade? Desde que você chegou aqui hoje, você entendeu no seu coração que a sua adoração, ela era dedicada diretamente a Deus? Você estava prestando atenção nas letras das canções? Na hora da oração, você estava focado em Deus ou você estava pensando em algum problema? Porque muitas vezes, queridos, nós estamos na igreja somente corpo presente, mas a nossa cabeça ela está tão cheia de coisas que nós estamos pensando na semana, nós estamos pensando nos problemas que vamos ter que resolver. Por isso a palavra vai dizer que muitos de nós adoramos apenas da boca para fora. Mas aqueles irmãos, aquela igreja que era saudável, que era uma igreja viva, eles estavam o tempo todo em comunhão com o Senhor. Eles partiam o pão, eles oravam, ou seja, eles participavam da ceia. Hoje nós vamos participar da ceia daqui a pouquinho. E como você se preparou essa semana para esse momento? Você se lembrou pelo menos que hoje seria a Santa Ceia? Você fez um período de jejum? Você teve um tempo de preparação? Preparando o seu interior, preparando a sua mente, preparando o seu coração para esse momento. Mas parece, queridos, que nós levamos a vida com Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Se nós formos ao médico, o médico vai falar assim para você: você precisa fazer jejum das 6 horas da tarde até as 6 da manhã. Não, eu não posso comer nada, porque eu estou de jejum, porque eu vou ao médico amanhã, e você é rigoroso. Mas quando se fala das coisas de Deus, jejum para quê? Precisa disso não. Queridos, estamos invertendo as coisas. A nossa adoração tem sido superficial. A nossa adoração a Deus tem sido a nossa vida com Deus tem sido aquela vida rasa, sem profundidade. Como que nós queremos ser uma igreja viva, uma igreja que está aí impactando as pessoas, se nós mesmos não temos compromisso? Se nós que já estamos na igreja há 10, há 30, há 40 anos, não temos uma vida de profundidade com Deus, de adoração sincera, não adoramos em espírito e em verdade, Deus está procurando esses adoradores. Tem que começar na gente. Tem que começar em nós. É necessário haver um despertamento. Precisamos parar, queridos, de levar as coisas de Deus empurrando com a barriga, do jeito que dá. Isso, para nós, deve ser vergonhoso. Ainda mais quando nós olhamos aqui para a igreja primitiva. A Bíblia vai dizer que todos os dias eles estavam ali insistentemente. Todos os dias eles estavam ali se dedicando. O Pedro falou que a gente não pode fazer isso, então nós não vamos fazer. O Pedro falou
Estou falando do apóstolo Pedro, tá, gente? Falou que a gente precisa seguir essa linha, então nós vamos seguir. Eles estavam aos pés dos apóstolos e obedeciam às instruções. Hoje na igreja o pastor fala A no púlpito, os irmãos estão fazendo B durante a semana. E eles, além de serem obedientes aos ensinamentos dos apóstolos, eles também se dedicavam ali na boa convivência com os irmãos. Queridos, a gente não aprende a viver em comunhão, porque basta você marcar alguma coisa na igreja e colocar o pessoal para trabalhar, dá briga, dá confusão, porque a gente não tem mais aquela gratificação de você estar junto com as pessoas. Se nós não aprendemos a viver entre nós, como que a gente vai alcançar os outros? E eles se dedicavam também aqui às orações. Eles investiam tempo na presença do Senhor. Nossas orações hoje não passam de 3 minutos. Nossas orações hoje não passam de alguns minutos, da boca para fora, muitas vezes, na correria do nosso dia a dia. Mas eles viviam desta maneira tão viva, tão saudável, porque para eles isso era prioridade. Então daqui a pouquinho, no momento da ceia que nós vamos participar, você precisa olhar para o seu coração, como que ele está? Como que está o altar do seu coração nessa noite? Como que está a sua vida nessa noite? E por último, queridos, uma igreja viva é uma igreja que evangeliza. É uma igreja evangelizadora. Diz a sequência do texto, lá no finalzinho, a partir do versículo 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, e termina dizendo o seguinte: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ou seja, aqueles irmãos evangelizavam. Mas eles não evangelizavam simplesmente entregando folheto, sendo inconvenientes. Porque muitas vezes, queridos, como cristãos, nós nos comportamos de forma inconveniente na nossa evangelização. Nem evangelizar direito a gente está sabendo. E muitas vezes, ao invés de conquistar pessoas, nós estamos espantando as pessoas. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas nos conhecem. E muitas vezes nós estamos pregando para elas apenas no discurso, mas não estamos vivendo aquilo que nós estamos pregando. E elas vão olhar para nós, vão olhar as nossas palavras e vão olhar para as nossas vidas. E o texto que nós lemos aqui diz que aquela igreja testemunhava, ou seja, a vida deles era a pregação. Tem uma frase muito comum que diz assim: pregue, se for necessário, use palavras. Ou seja, a nossa maior pregação é como nós temos vivido, como nós temos nos comportado, como tem sido a nossa vida no dia a dia. Então eles evangelizavam com o seu testemunho, de modo prático. Queridos, pensem comigo, uma igreja onde sinais e maravilhas aconteciam o tempo todo, uma igreja que caminhava junto, não, estamos juntos, uma igreja onde o outro estava em necessidade, vamos vender a nossa casa, vamos vender o nosso terreno, e nós vamos doar todo o dinheiro para aquela família, e o tempo todo eles estavam vivendo esse movimento.
de comunhão, indo à igreja, indo ao templo, e todos os dias, de casa em casa, partindo pão, tomando ceia juntos, orando juntos. Queridos, quem que não queria estar numa igreja dessa? Quem que não gostaria de viver nesse ambiente? E era o que estava acontecendo ali. Aqueles irmãos tinham tudo em comum. Aqueles irmãos oravam e os sinais e as maravilhas aconteciam. Pessoas eram curadas. Queridos, o texto diz para nós: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Muitas vezes nós estamos preocupados qual é a melhor estratégia de evangelismo. Não é errado fazer evangelismo, mas o evangelismo mais eficaz que existe para a igreja é quando as pessoas olharem para cá e ver que existe um povo aqui cheio do poder de Deus. É olhar para cá e ver que existe aqui um povo que anda unido, que não vive brigando, que não vive discutindo por coisas pequenas. Quando eles olham para cá e veem que aqui existe um povo comprometido com os ensinamentos dos apóstolos, com a comunhão e com as orações. Isso faz parte de uma igreja viva. Isso é ser uma igreja saudável. Então, queridos, será que o nosso evangelho tem sido um evangelho eficiente? A nossa maneira de viver o evangelho, consertando aqui a minha fala, a nossa maneira de viver o evangelho tem sido uma maneira de viver o evangelho que está alcançando pessoas, que tem mostrado que eu pertenço a uma igreja viva, porque eu sou igreja. E será que eu estou demonstrando vida? Será que o fato de eu dizer por aí que sou um cristão, isso vai impactar alguém? Isso vai atrair a atenção de alguém? Ou as pessoas vão dizer: mas que tipo de cristão é esse? Só murmura, só reclama, não vejo orando, não tem compromisso com nada. Precisamos mudar, queridos, a nossa mentalidade, porque se queremos ter uma igreja viva, uma igreja onde as portas do inferno não prevalecem contra ela, ou seja, uma igreja que vai para cima, nós vamos precisar mudar as nossas atitudes e olhar para a igreja primitiva, e vamos precisar entender que existem algumas áreas que nós vamos precisar nos dedicar mais. E aqui nos mostra que eles se dedicavam aos ensinamentos dos apóstolos, eles se dedicavam à comunhão, à unidade entre eles, vendiam as coisas para ajudar o outro, tudo era em comum entre eles. Eles se dedicavam às orações, estavam o tempo todo no templo, nas casas, no templo, nas casas, e isso tudo, queridos, esse movimento todo fazia com que essa igreja fosse uma igreja evangelizadora. Diz que quando Wesley morreu, haviam mais de 70 mil metodistas na Inglaterra. E diz os historiadores que durante toda a existência de Wesley, outros 70 mil já tinham morrido. Ou seja, um homem que vivia e que entendia o que era ser uma igreja saudável, que é o fundador da nossa igreja metodista, nos mostra que vale a pena vivermos este evangelho e anunciarmos aos perdidos aquilo que a palavra de Deus nos mostra, aquilo que a palavra de Deus nos revela. Precisamos ser ousados, precisamos entender que a palavra de Deus pode mudar contextos, a ponto de entendermos também que a Inglaterra, no tempo de Wesley, foi impactada, porque um homem se levantou e com ousadia decidiu, não instituir, mas decidiu criar um movimento, onde se podia observar uma igreja saudável, uma igreja viva. A igreja metodista no começo não tinha templo, não tinha nenhuma catedral para eles se reunirem, mas eles se reuniam nas casas,
na sociedade, nos bens. Mas era uma igreja viva, onde as pessoas que estavam nas minas, sendo escravizadas, eram alcançadas pelo poder de Deus. Onde os alcoólatras eram alcançados pela pregação da palavra através de Wesley, e deixavam a bebida. Onde os presidiários tinham a oportunidade de ouvir Wesley pregando, visitando. Queridos, igreja viva tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com a forma que eu estou me relacionando com o meu irmão, tem a ver com a forma que eu estou me relacionando com o mundo, com as pessoas lá de fora, e tem a ver com a forma que eu estou me relacionando com Deus. Analise o seu coração nessa noite e pergunte para você mesmo: de que igreja eu estou fazendo parte? De que igreja, de que tipo de igreja eu estou fazendo parte? Uma igreja sem expressão? Uma igreja invisível? Ou faço parte de uma igreja viva? Mas agora não é para você olhar para a igreja instituição, é para você olhar para a igreja, você é a igreja, você é um membro da igreja de Cristo. De que igreja você faz parte? Que tipo de igreja você tem sido? Tem sido uma igreja viva? Há uma igreja viva dentro de você, há uma igreja saudável dentro de você. Você entende que a sua vida é uma vida que se compara a esses irmãos da igreja primitiva? A que você tem se dedicado? Queridos, que Deus nos ajude a buscar esse estilo, esse tipo de igreja que o Senhor quer de nós. Uma igreja viva. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Senhor, quando nós olhamos aqui para a igreja de Atos, nós nos impressionamos. Nós desejamos ser como eles. Uma igreja que estava operando, uma igreja que experimentava dos teus sinais, uma igreja que avançava, que crescia, que não tinha medo, Senhor, das perseguições, não tinha medo, Senhor, dos perigos, porque ela sabia quem estava com ela, quem era o cabeça dessa igreja. E nós muitas vezes, ó Pai, temos sido tão omissos. Muitas vezes, Senhor, nós temos sido infiéis. Muitas vezes, Senhor, nós temos sido pessoas que não estão seguindo a Tua vontade. Mas tudo que nós queremos neste lugar, Senhor, é ser uma igreja que está viva. E nós oramos agora, Pai, para que haja um despertamento na vida de cada um de nós aqui. Para que ao voltarmos para a nossa casa, nós sejamos igreja lá. Para que quando formos ao trabalho, ou estivermos andando pela rua, sejamos igreja neste lugar. E agora, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que aqui neste lugar existe uma igreja que está viva. E se em algum momento, Pai, alguma palavra foi liberada sobre este lugar, de que aqui não existe mais vida, de que aqui não existe mais, Senhor, nenhum tipo de sinal, de que esta é uma igreja que vive para o Senhor, nós declaramos a falência dessas palavras em nome de Jesus. E pedimos ao Pai que a palavra que vai prevalecer neste lugar é esta que está sendo o tema do aniversário da igreja aqui em Cachoeira Paulista. A igreja está viva. É esta palavra que vai prevalecer. É esta palavra que vai inspirar, Senhor,
a cada um dos membros e participantes desta igreja, para que sejamos desafiados a investir, a nos dedicarmos, ó Pai, aos ensinamentos que estão sendo declarados aqui neste lugar. Dedicarmos às orações, à adoração, ao culto, ao reconhecimento de que o Senhor é o Deus dessa igreja. Dedicação também à comunhão com o nosso irmão, a comunhão com aqueles que fazem parte do nosso convívio, e também, Senhor, a comunhão com aqueles que estão lá fora e que precisam conhecer a verdade. Oramos, Pai, para que neste lugar, neste ambiente, que neste espaço, que neste templo físico, possa existir, Senhor, possam haver pessoas que vão chegar aqui e ser parte desta igreja que está viva em nome de Jesus. Nós oramos por esta igreja, oramos pela liderança, oramos por aqueles, ó Pai, que ainda vão chegar aqui e ter as suas vidas mudadas pelo poder de Deus. Porque nós cremos que assim como aconteceu lá na igreja primitiva, pode acontecer nos nossos dias também. Essas mesmas experiências de uma igreja que avançava, uma igreja que era imparável, uma igreja que era viva e saudável, nós também, ó Pai, entendemos que hoje, nesses dias, isso também é possível para a glória do Teu nome. Por isso nós oramos por ousadia, por isso nós oramos, ó Deus, aqui, para que haja entendimento no coração de cada um, de que precisamos ser, aonde estivermos, esta igreja que agrada o Teu coração, Senhor. Que o nosso papel de evangelizar seja muito mais do que um discurso, seja uma vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.